Olá, me chamo Luiz Fernando e durante o ano de 2022 a 2023, né, eu atuei como aluno pesquisador no PIBIC, voluntário, sob a orientação da professora Maria Isabel, do Departamento de História, e a gente desenvolveu uma pesquisa, né, sobre um plano de trabalho intitulado O Protagonismo de Maliste nas obras dos cronistas espanhóis, Bernal Dias de Castilho e Bernardino de Sahagún. Em 1529, né, o Hernán Cortés ele recebeu de presente 20 mulheres indígenas na condição de escravizadas. Dentre essas mulheres estava Malícia. Logo depois de Malícia, ela veio se tornar, né, uma intérprete que ali atuou ao lado de Cortés, juntamente com Jerônimo de Aguiar. Mas depois ela aprendeu espanhol e ela passou a se comunicar diretamente com Cortés. Então, a comunicação agia entre ela e Cortés. Assim, né, o nosso plano de pesquisa, ele objetiva estudar justamente, né, esse destaque é dado a Malete dentro dessas crônicas, porque não era comum que esses intérpretes eles fossem nomeados dentro dessas crônicas e muito menos ter ali um espaço de destaque maior como o Malete tem. Essa pesquisa tem como objetivo geral, né, analisar como o Malete foi retratada por cronistas espanhóis que estiveram no México na época da conquista, logo após, no caso Bernardo Dias de Castilho e o Frei Bernardino Sahagún, os objetivos específicos. Comparar a maneira como a lista foi retratada pelos cronistas espanhóis, né, no caso Bernardino de Castilho e o Frei Bernardino Sahagún, como a forma que ela foi retratada por Hernán Cortés, né, em sua quinta carta de relação enviada ao rei da Espanha, Carlos V. A nossa metodologia, né, ela se dará a partir da teoria do contextualismo radical, né, que é uma metodologia de interpretação de textos defendida pelo historiador inglês Skinner, e né, ele fala que para a interpretação dos textos, né, é de fundamental importância que prestamos atenção nos atos linguísticos, tentando perceber quais são as intenções subjacentes no texto do autor. Ele ainda diz, né, que temos que estar cientes de que o significado de um texto ele não existe antes dele. O sentido passa a existir a partir das operações mentais inerentes ao processo de sua produção. Assim, a compreensão do pensamento dos autores, né, se dará por meio da relação dos textos aos contextos históricos em que eles foram concebidos. A partir dos resultados objetivos, né, a gente pode perceber que a Malêcia ela é representada apenas como uma tradutora, que serve de forma eficiente a Hernán Cortés. O Castilho, em sua obra, ele retrata ela apenas como uma intérprete ali, apesar de fazer elogios a ela, né, ele dá um certo destaque a ela, que não era comum, mas ele retrata ela apenas como tradutora dessas línguas nativas, né, por conta do conhecimento que ela tinha. E ele disse que ela atuou justamente na facilitação, né, do processo de comunicação entre os espanhóis e os nativos. A crônica do Frei Bernardino, ela não difere muito, né, porém, ele apresenta ela como tradutora, mas também como mediadora de conflitos e alianças, né, entre os espanhóis e os nativos indígenas aqui da América Espanhola. Bom, em nossas considerações finais, entendemos que a forma como a lista foi retratada nas crônicas, né, evidencia a sua importância no processo de conquista do Oeste. Desta forma, para além de apenas intérpretes, compreendemos que Maliste foi de grande importância não só por atuar ao lado de Cortés, mas por conduzir muitas vezes acordos que evitaram guerras, impedindo assim que o seu povo fosse dizimado. Ademais, Maliste foi uma porta entre dois mundos culturais que coexistiram e se assimilaram à medida que se relacionavam. Entretanto, é preciso perceber e entender que Maliste ela não foi dona de sua própria narrativa. O que conhecemos e temos a respeito desta figura importante no processo de conquista do México foi escrito por aqueles que dominaram e subjugaram seu povo, aqueles que detêm o poder, no caso, os espanhóis. Bom, essas são nossas referências bibliográficas.